nesta noite, eu gostaria de desde já pedir a você para abrir a palavra de Deus lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Aproveitar que já estamos sobre os pés, já estamos de pé. Vamos nesse momento reverentemente lermos a palavra do nosso Deus, as Escrituras Sagradas, um versículo bem conhecido, divisa desse culto de gratidão e ação de graças esta noite, pelo 43º aniversário do Grupo Jovem Rosa de Saron. Josué 1,9 nos diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos todos nós, a nossa voz, lermos. Vamos lá, Josué 1,9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem se assentar. Permaneça com a palavra de Deus aberta, porque certamente o Espírito Santo de Deus continuará a falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Eu trago um abraço, tá bom? Bem forte, enorme, lá da primeira Igreja Batista de Moça Bonita, da qual faço parte, sou membro, ali no bairro de Padre Miguel. Não fica muito longe daqui, bem próximo daqui. Hoje eu passei um dia lá na minha sogra, que mora ali em Bangu também, perto do Colégio Dalto dos Santos, e para mim tem sido um prazer estar aqui com os irmãos. Nesse momento de festividade, nesse momento de festa, nesse momento de gratidão pelo Grupo Jovem Rosa de Saron. A gente costuma dizer que 43 anos não são 43 dias, né? Então é uma bênção do Senhor saber que existe esse grupo jovem aqui, este ministério que ouve a palavra de Deus, que aplica a palavra de Deus, que vivencia a palavra de Deus, e que os irmãos continuem com esse propósito. O nosso mundo, a nossa cidade, a nossa sociedade, essa comunidade especial precisa de jovens, de homens, de mulheres valentes, de adolescentes realmente que amem a palavra de Deus, que estejam dispostos a proclamar a palavra de Deus cada dia mais e a vivenciar a palavra de Deus na sua vida diariamente. Por isso Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, a existência dessa igreja aqui nessa localidade. Que Deus continue a usá-los poderosamente onde quer que vocês estejam, amém? Mas vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, o contexto desse versículo bíblico aqui tem muita coisa a dizer para a gente nessa noite. Nós estamos diante de um texto bíblico e diante de um homem chamado Josué, que tem uma responsabilidade muito grande na sua vida. A grande responsabilidade que ele tem é nada mais, nada menos do que suceder Moisés, um grande líder do povo de Israel. Nós estamos diante de um contexto em que Josué ele vai assumir a função que antes era de um homem chamado Moisés. E olha que grande responsabilidade. Moisés era querido pelo povo, Moisés teve uma grande liderança à frente do povo de Israel, Moisés teve uma grande responsabilidade, e agora imagina o que é substituir um homem como Moisés. Pois bem, essa função foi dada a Josué. E num determinado momento Deus se achega a Josué, e se você observar do versículo 1 ao versículo 9, as palavras que Deus vai dando a Josué. O versículo 1 nos diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, o ministério dele acabou, a missão dele acabou, a função que ele tinha se foi. Como eu usei até aqui, agora eu serei contigo. E ele continua: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Se você for lendo os outros versículos, você vai encontrar no versículo 6, Deus dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Novamente no versículo 7, Deus diz para Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. E no versículo 9, pela terceira vez, Deus diz a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Para que Deus possa chegar diante de um homem, diante
se dedique para esta grande obra. Eu preciso que você tenha consciência de que esta obra não é fácil, de que esta jornada não é fácil, de que este caminho não é fácil. Por isso as palavras de Deus para Josué são essas: esforça-te. Primeira grande palavra, primeira grande expressão. E o que nós podemos aplicar na nossa vida e para a nossa vida nessa noite, meus amados? De que na nossa jornada de vida, a missão que Deus nos dá, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos entrega, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Nós precisamos realmente entregar aquilo, tudo que temos e tudo que somos, para cumprir a missão que Deus tem nos dado. Por isso, a grande lição que nós temos nesta noite, a partir desse verso bíblico, é que Deus deu uma missão a Josué. E se Deus deu uma missão a Josué, significa que todos têm uma missão dada por Deus. E a primeira coisa que nós precisamos saber é que esta missão não é fácil. Não podemos pensar em desistir dessa missão. E há uma grande missão dada por Deus para cada um de nós. Essa grande missão dada por Deus a cada um de nós, em primeiro lugar, é tornar o nome dele conhecido. Deus chamou a minha vida, Deus chamou a você para que possamos ser embaixadores dele aqui nessa terra, para que possamos representar o nome de Jesus aqui nessa terra, para que possamos ser representantes de Cristo onde quer que nós estejamos. Essa é a primeira e a maior missão que Deus deu à sua igreja. E se essa é a grande missão que Deus deu à sua igreja, nós precisamos nos esforçar para poder colocar isso em prática na nossa vida. A grande questão é como nós temos feito isso, como nós temos nos apresentado diante de Deus, como nós temos feito isso diante de Deus. A você jovem, a você adolescente, a você adulto, a você senhor e senhora que está aqui nessa noite, como você tem representado a Jesus Cristo aqui nessa terra? A primeira grande palavra: nós precisamos nos esforçar. A jornada não é fácil, irmãos. A caminhada não é fácil, porque quem disse que é fácil te enganou. Porque são muitas as tentações, são muitas as provações, são muitos os caminhos difíceis que nós passamos, que nós enfrentamos, mas diante disso nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos nos esforçar. Uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de serviço a Deus, uma vida de joelho no chão, uma vida de renúncia daquilo que não agrada ao coração de Deus, uma vida de abandono do pecado, uma vida de entrega cada vez mais o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida por completo diante do altar de Deus. Essa é a missão que Deus nos deu, de termos uma vida de santidade, de amarmos a palavra do Senhor, de fazermos valer e cumprir a palavra de Deus na nossa vida, de torná-lo conhecido e de sermos o representante de Cristo aqui nesta terra. Deus nos deu uma missão. E se a gente não compreender esta missão, se nós não compreendermos o valor desta missão, do que adianta nós estarmos reunidos aqui nessa noite? Se não compreendermos o valor que é ser cristão, se não compreendermos a importância que é servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do que importa estarmos aqui nessa noite? A grande questão é que nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos erguer a nossa voz, nós podemos abrir a palavra de Deus, nós podemos entoar louvores e cânticos ao Senhor, mas se isso também não resplandecer lá fora, se não sermos luz deste mundo lá fora, se não soubermos proclamarmos o nome do Senhor e se não dermos este testemunho também lá fora, de nada adianta estarmos reunidos aqui, meus irmãos. Porque aqui é o quartel-general, aqui nós temos comunhão, aqui nós trocamos experiências, aqui nós somos edificados na palavra de Deus, mas isso só terá grande valor se isso se refletir além dessas quatro paredes. Há uma comunidade que clama por Jesus, há pessoas que clamam por esperança, há pessoas que precisam de ajuda e elas nem sabem, há pessoas que carecem de uma palavra de apoio, de um ombro amigo, de um pão da vida, da água da vida e de uma palavra de esperança, e essa palavra está em sua vida a partir do nome de Jesus Cristo. Se nós não tivermos este valor, essa importância, ou não percebermos a grandiosidade dessa palavra, do que adianta estarmos aqui? Se não reconhecermos essa grande missão que Deus nos deu, do que adianta estarmos aqui? Segundo ponto, existem missões específicas que Deus nos dá. Deus nos dá uma grande missão como igreja de Cristo, como servos do Senhor, mas existem também missões específicas que Deus nos dá. Naquele momento, a missão específica de Josué era liderar o povo, era suceder Moisés, e olha a responsabilidade que esse homem tinha: liderar todo um povo.
ele era uma pessoa diferente, com uma mente diferente, era uma pessoa com características diferentes, mas com uma missão dada por Deus. Existem missões que Deus nos dá, e que são missões que são individuais. Existem missões que Deus nos dá, e que são missões que nós enfrentamos dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, na escola, na faculdade ou na comunidade. Por isso eu quero perguntar a você, talvez nessa noite você ainda não tenha conhecimento, ou você já tem conhecimento da grande missão que Deus te deu. Às vezes você tem uma grande missão dentro da sua casa para com seus pais que não conhecem a palavra de Deus. E se eles não conhecem a palavra de Deus, você tem uma grande missão dentro do seu lar. Muitas vezes dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, dentro do seu curso, você ali tem uma grande missão também. Pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, que precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que precisam ver na sua vida uma diferença. Pessoas que precisam ver na sua vida realmente substância, edificação e graça de Deus, para que você possa realmente, através do poder do Espírito Santo de Deus, transformar essas vidas. Quais são as missões específicas que Deus tem dado a você? Quais são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Qual o povo que Deus tem te dado? Qual o ministério que Deus tem te dado? Quais as habilidades, os talentos que Deus tem te dado para você honrar e glorificar o nome dEle? Josué compreendeu isso muito bem. Deus falou ao coração de Josué, e Deus continua a falar aos nossos corações. Se não conhecermos, ou se não reconhecermos que nascemos para adorar o nome do nosso Criador, de nada nos adianta. Terceiro tópico: se Deus nos dá uma missão, Ele promete estar conosco. Se Deus nos dá uma missão, Ele promete estar conosco. Mateus 28:20 nos diz: esse estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista nos diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor Deus não me desamparará. Se Deus nos dá uma missão, Ele promete estar conosco todos os dias, meu amado. Mas o mais incrível nisso tudo é que muitas vezes nós vemos o diabo fazendo uma arruaça no seio da nossa família, o diabo fazendo uma arruaça no seio da nossa vida, e nós simplesmente ficamos parados e estáticos, quando na verdade precisamos colocar o nosso joelho no chão, clamarmos ao nosso Deus para Ele operar transformação e mudança a partir de nós. Só que muitas vezes, como jovens, nós nos omitimos. Como igreja de Cristo, nós ficamos calados, ou simplesmente não reconhecemos o poder que Deus dá através da vida da sua igreja. Se Deus nos dá uma missão, Ele promete estar conosco. Ninguém vive sozinho. Deus não cria ninguém para que você possa viver isolado, sozinho, ou achando que você é o máximo que pode fazer todas as coisas. Todos nós precisamos de Deus, e todos nós precisamos de pessoas. O mais incrível é que Deus fala com Josué, Deus anima Josué, Deus levanta Josué, mas no versículo 10, Josué capítulo 1, versículo 10, olha o que ele fala, olha o que acontece. Depois de Deus falar com Josué, o versículo 10 nos diz o seguinte: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Josué fala com os príncipes do povo, sabe por quê? Porque ele reconhece que não pode assumir essa grande obra sozinho, ele não pode dar prosseguimento a essa missão sozinho. Eu quero dizer a você nessa noite: você não foi criado para viver só. Deus não te chamou para assumir uma grande missão, ou uma grande obra específica, para você se achar autossuficiente, ou para se achar que é um tal, ou achar que você pode fazer tudo sozinho. Deus nos chama e quer que reconheçamos que todos nós precisamos de Deus, e todos nós precisamos de pessoas. Enquanto não reconhecermos que a nossa jornada de vida cristã é com o joelho no chão, e é com mãos dadas e unidas como igreja de Cristo, muita coisa vai se frustrar na nossa vida, porque Deus nos faz reconhecer que nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas. O que eu quero dizer para você é que a gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa aprender a colocar os nossos joelhos no chão. A gente precisa aprender a dizer para Deus: Deus socorre-me, Deus me ajuda, Deus me fortalece. Deus, eu estou passando por essa prova muito grande. Deus, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua sabedoria, Senhor. E precisamos também ter a coragem e a humildade de dizer: meu irmão, por favor, me ajude. Meu irmão, por favor, ore pela minha vida. Meu irmão, por favor, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu preciso que você
estenda as suas mãos sobre a minha vida e ore pela minha vida. Nunca tenha vergonha de pedir ajuda. Nunca tenha vergonha de procurar ajuda. Nunca tenha vergonha de pedir conselhos a Deus e a homens e mulheres de Deus. Josué fez isso. Josué se pautou nisso, porque ele tinha consciência disso. Ele ouve o chamado de Deus, ele assume o chamado de Deus e ele pede ajuda aos outros homens de Deus, aos príncipes do povo, para que possa estar liderando aquele povo. Uma coisa interessante é que durante toda a jornada de vida de Josué, você vê aquele homem temente a Deus, você vê aquele homem obediente a Deus. E lá no final de tudo, em Josué capítulo 24, você pode abrir a sua Bíblia lá, pode seguir com a sua Bíblia lá. Em Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, ele faz um desafio diante daquele povo. Depois de muito tempo na direção daquele povo, depois de anos à frente daquele povo, Josué vai chegando ao seu limite de vida, vai chegando ao final do seu ministério, e ele vai revelar para nós um grande segredo, uma grande questão que ele deixa para todos nós. Josué capítulo 24, versículo 14, olha o que ele nos diz, olha o que a palavra de Deus nos diz. Josué chega-se diante do povo e olha o desafio que ele coloca diante do povo. Só que este desafio que Josué coloca diante do povo é resultado da vida dele diante de Deus. E olha o que nós vamos aprender aí. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E olha a declaração dele agora diante do povo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que todo jovem, é a decisão que todo adulto, é a decisão que todo ser humano precisa ter diante da sua vida, e é a maior decisão que qualquer pessoa pode tomar na sua vida. Josué chega-se diante daquele povo e diz: hoje vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Hoje vocês precisam saber que tipo de escolha vocês vão fazer, que tipo de decisão vocês vão tomar. A grande questão nas nossas vidas é que às vezes nós vivemos 20, 30, 40, 50, 80 anos, mas não tomamos uma decisão final a quem nós vamos entregar a nossa vida. Josué está dizendo para aquele povo e dizendo para a gente hoje aqui: precisamos tomar uma decisão final e fazer uma escolha final. Só que servir ao Senhor implica mudança, servir ao Senhor implica transformação, servir ao Senhor implica renúncia, meu amado. Essa é a grande questão. As escolhas que nós precisamos fazer, nós temos um preço a pagar como igreja de Cristo, nós temos um preço a pagar como servos do Senhor. E quando eu digo um preço a pagar, são escolhas dessa vida que nós precisamos fazer. Não existe vida cristã sem leitura e prática da palavra de Deus. Não existe vida cristã sem joelho no chão orando pela nossa vida e orando pela nossa família e pela nossa igreja. Não existe vida cristã se não estivermos dispostos a entregarmos completamente o nosso coração, a nossa vida e o nosso interior diante do altar de Deus. E quando Deus nos convida a fazer isso, Ele nos convida a abandonar uma vida de desonestidade, de corrupção, de imoralidade, de palavrão, de palavras torpes, de atitudes que não convêm, de lugares que não convêm a um cristão. Deus nos chama a viver uma vida assim, de alegria, de transformação, mas confiando no poder da palavra de Deus. É isso que nós precisamos saber, e é isso que o mundo precisa. Deus não te chama para viver uma vida de cara emburrada, não, jovem. Deus te chama para uma vida de alegria, de louvor e de adoração. Deus jamais nos chamou para ficarmos recuados, mais avantes, com um sorriso no rosto, tristes em muitos momentos, mas jamais abalados, tristes em alguns momentos porque somos seres humanos, mas confiando no poder da palavra de Deus. É essa questão que muitas vezes nós não entendemos como jovens, como adolescentes, como pessoas dentro da casa de Deus. Deus não te convida a viver uma vida alienada deste mundo. Você precisa ser uma pessoa com sabedoria, com graça, uma pessoa informada, uma pessoa que estuda, uma pessoa que conhece o mundo e as coisas que estão ao redor na sociedade para saber discutir, para saber dialogar, mas tendo a sabedoria de Deus de participar daquilo que convém, mas
mas de deixar de lado aquilo que não convém. Tendo a sabedoria que vem de Deus para ouvir aquilo que convém, mas para deixar de lado aquilo que não convém e não merece ser ouvido. Essa é a grande questão. O que eu tenho pedido a Deus a cada dia na minha vida é uma vida de equilíbrio. O que eu tenho pedido a Deus na minha vida diariamente tem sido uma vida de sabedoria e equilíbrio. 1, para não ser uma pessoa alienada. 2, para não achar também que tudo não tem nada a ver. Porque tem tantas coisas que a gente fala que não tem nada a ver, mas se a gente colocar o nosso joelho no chão e pedir a instrução do Espírito Santo de Deus, Ele vai mostrar e revelar e dizer: abandona isso, jovem, porque isso tem a ver sim, isso não convém para o meu bem. A grande questão é se nós estamos dispostos a tomar essa coragem de renunciar a determinadas coisas que não convêm ao reino de Deus e que possam prevalecer na nossa vida. Eu entendo que eu posso ver filmes, mas eu entendo que preciso rejeitar outros filmes que não convêm. Eu entendo que eu posso ler livros, mas eu preciso rejeitar outros tipos de literaturas que a nutrição não convém. Eu posso participar de momentos de comunhão, de momentos de festivos, mas eu tenho que pedir sabedoria e equilíbrio ao Espírito Santo de Deus para rejeitar lugares que não convêm. Porque Deus nos convida para uma vida de santidade. E se você ainda tem uma dúvida disso, uma dúvida com relação a muitas coisas voltadas a essa questão, nada melhor do que se pautar na palavra de Deus. Nada melhor do que buscar conselhos de homens e mulheres de Deus. E nada melhor do que colocar o seu joelho no chão, pedindo a direção e a sabedoria que vem de Deus. Olha o que Josué faz diante daquele povo. Josué não força o povo, vocês perceberam? Josué não chega diante do povo e fala assim: vocês vão servir ao Deus que eu sirvo. Olha, a partir de hoje vocês vão servir ao Deus de Israel, e é isso, e é pronto, e está dito, e eu amaldiçoo vocês se vocês não fizerem isso, não. Olha o que Josué diz. Está aqui hoje a escolha diante de vocês. Serviu com sinceridade, temeu o Senhor, e Ele vai e continua falando: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Vocês precisam escolher hoje a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão por ele e pela família dele. Eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão inteligente. Sabe por que Josué tomou uma decisão inteligente? Porque quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para o passado, ele vê tudo que Deus operou na vida dele. Ele vê que Deus tudo fez, e que tudo que Deus fez ao povo de Israel, Josué não tinha como tomar uma decisão diferente dessa. Porque quando ele olha para trás, ele vê que em todos os momentos da sua vida, da sua liderança, Deus cumpriu a promessa, Deus se fez presente. A grande questão é que dentro da igreja a gente tem encontrado muitos corações ingratos a Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida no passado, quantos pedidos nós temos feito a Deus? Quantos pedidos nós fizemos a Deus? Quantas vezes Deus nos atendeu? Quantas vezes Deus nos livrou? Quantas vezes Deus nos abençoou? Mas às vezes no primeiro momento nós não pestanejamos e não escolhemos estar diante do altar de Deus. O convite que eu quero fazer a você nessa noite é que você possa hoje olhar para o fundo do seu coração, olhar para a sua vida e ver tudo que Deus fez para que você pudesse estar sentado aqui hoje, para que você chegasse ao patamar de vida hoje e reconhecesse a importância que Deus tem na sua vida. Eu costumo dizer nas escolas em que leciono e na igreja que congrego ou em outras igrejas em que eu passo, eu costumo dizer que há tantos jovens que fariam de tudo ou que pagariam uma fortuna para sentar nesses bancos que vocês estão hoje, mas que muitas vezes não podem fazer isso porque um dia tomaram uma decisão errada. E em Provérbios a palavra de Deus nos diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu converso com tantos jovens e adolescentes desse Rio de Janeiro que pagariam, que fariam qualquer coisa para ter um momento como esse que nós estamos vivendo aqui, de comunhão, de pregação, de confraternização, de festa, de alegria, de adoração. Jovens e adolescentes que poderiam fazer de tudo para poderem ter um momento como esse e para poderem estar sentados aqui, mas não podem estar. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus, reconhecemos a grandeza de Deus, mas não damos o valor devido a Deus. Somos como o povo de Israel, ingratos muitas vezes.
mas precisamos ser como Josué, pessoas que olham para a sua própria vida e veem: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, e eu quero continuar assim. Deus, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Quando eu olho para a minha vida passada e vejo minha história de vida, vejo quantas vezes minha avó no quarto escuro orava com seus joelhos no chão, vejo quantas vezes meus pais afastados, mas minha avó ali aconselhando, ajudando, e minha avó no meio da sua sala, no seu quarto, de portas fechadas, orando pela nossa casa, orando pela nossa família. Quando eu olho para a minha vida lá atrás, vejo quantos livramentos Deus me deu. Quando eu olho para a minha vida lá atrás, vejo quantos momentos eu quis abandonar a casa de Deus e quis abandonar os caminhos do Senhor, mas graças a Deus, graças à direção do Espírito Santo de Deus, eu vi que não valia a pena, porque não há melhor lugar de se estar do que no centro da vontade de Deus, porque não há melhor lugar para se estar do que reconhecendo a grandiosidade desse Deus, de que Deus existe, de que Deus é fiel. Por isso que Atos 16:31 nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É por isso que a palavra de Deus em Salmo 1:1 nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, mas na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são uma moinha no meio da soalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A grande questão é que caminho você vai escolher hoje para continuar seguindo a sua vida. A gente poderia trazer tantos testemunhos aqui de pessoas muito mais experientes, de homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa plataforma, de homens e mulheres de Deus que estão sentados aqui na congregação, homens e mulheres de Deus que tiveram sua vida transformada, modificada, porque um dia creram na palavra. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não é história da carochinha, não é história popular como o pessoal diz por aí, história para boi dormir. É a palavra de Deus, é verdade, é ação divina. E quando nós colocamos ela como centro da nossa vida, ela se cumpre na nossa vida. Mas você precisa estar disposto a vivenciar e a praticar essa palavra de Deus. Há tantos amigos nossos, há pessoas que dizem que esse mundo tem sido tão individualista. Tem sido sim. Que esse mundo tem sido tão egoísta. Tem sido sim. Mas o mundo nunca esteve tão carente e com corações tão abertos para receber algo que nos dê esperança. Às vezes, num abraço, você pode dizer muito. Às vezes, numa doação de ouvidos, você pode dizer muito e você pode abençoar uma vida. Às vezes, no silêncio, você pode dizer muito e abençoar uma vida. E em todos os momentos, quando a gente decide colocar o nosso joelho no chão e servir ao Senhor, isso sempre vai dizer muito para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: como você tem visto e como você tem olhado a sua vida hoje? Quais as escolhas que você tem feito na sua vida, no seu caminhar de vida? Nós estamos aqui diante de um homem que caminhou com Deus, que serviu ao Senhor e que tomou uma decisão final, uma escolha final, e tomou uma postura dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Olha, Valmir, mas você não sabe os problemas que eu passo na minha casa para você poder dizer isso. Eu costumo dizer que os problemas que você enfrenta na sua casa, enfrenta na sua família, Deus pode te dar o escape e a força necessária para você superar esses problemas. E costumo dizer mais: por maiores problemas que sejam esses que você esteja passando, por mais difíceis que eles possam parecer, aprenda com eles, para que você possa superá-los e ensinar outras pessoas no futuro que passarem pelos mesmos problemas que vocês passaram no passado. Deus nos ensina em meio aos desertos, Deus nos ensina em meio às dificuldades, Deus nos ensina em meio às barreiras. Eu gosto muito do versículo bíblico que nos diz: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Eu acredito que o que vai fazer uma grande diferença
quando Cristo voltar, ou quando formos chamados à glória diante do Pai. Não vai ser se você viveu uma vida perfeita, até porque nessa terra ninguém é perfeito. Nessa vida ninguém é perfeito. Mas quando Jesus nos chamar à presença dele e dizer para nós estendermos as nossas mãos e olhar para a nossa mente, para a nossa vida e para o nosso coração, eu creio que o que vai fazer a diferença naquele grande dia, no dia da chamada final, é ele olhar para a nossa vida e ver: olha, você pecou, mas você se arrependeu. Olha, você errou, você caiu, mas você buscou forças em mim e se rendeu. Vai ser Jesus olhando para a nossa vida e dizendo o seguinte: entre em meu reino, porque apesar das lutas, dos problemas e dos pecados, você perseverou até o fim. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Eu quero terminar usando uma história que muitos historiadores dizem ser verídica. Existia um homem, um grande general, liderando o exército do Império Romano determinada vez. E aquele general tinha uma postura de vida e tinha um exemplo de vida, porque ele estava à frente do seu exército. E ele queria que as pessoas pudessem olhar para a sua vida e ver nele princípios, valores e um grande exemplo de vida. Ele descobriu que no meio daquele exército tinha um soldado com o mesmo nome que o dele. E quando ele passou a observar a vida daquele soldado com o mesmo nome que o dele, ele viu que o soldado vivia uma vida desregrada, não honrava a sua família, não honrava o seu nome. E ele chegou para aquele soldado: e aqui eu quero conversar com você. E aquele soldado chegou: pois não, general, pode falar. Aquele general chegou e falou: você tem o mesmo nome que o meu, então você precisa honrar este nome, porque é um nome que você precisa zelar. Então, eu vou te dispensar daqui, eu vou continuar observando a sua vida. Honre esse nome, porque é o meu nome que você está carregando. E aquele soldado saiu da presença do general. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas se passaram. O general, ainda observando a vida daquele soldado, percebeu que ele em nada mudou. Chamou novamente a presença dele e falou: olha, eu continuo olhando para a sua vida e vi que nada mudou, você não está honrando o seu nome. Então eu tenho um desafio para colocar diante de você, ou melhor, agora eu vou lhe dar uma ordem. A ordem é a seguinte: você tem 2 opções. Ou você muda de nome, se você não estiver disposto a viver uma vida de exemplo, ou você muda de nome, ou então você muda de vida. O general chegou diante daquele soldado e falou: ou você muda de nome, porque enquanto viver esta vida de pecados e de iniquidades, ou você muda de nome, não quero mais você com esse nome, ou se você quiser continuar carregando este nome, você tem que honrar. Então mude a sua vida. O desafio que Deus tem para nós nesta noite, em todos os momentos da nossa vida, é igual a este. Nós somos chamados cristãos. E dá para perceber que a palavra de cristãos vem de Cristo. E Deus tem um desafio para nós essa noite. Você vem à igreja, as pessoas te conhecem como crente, como cristãos, como servos do Senhor, e assim espero que seja. O grande desafio é o seguinte: você tem honrado este nome, porque você tem 2 questões. Ou você muda de nome e não permita mais que as pessoas te chamem de cristão, já que você não está disposto a viver uma vida para a honra e glória de Cristo. Ou então, se você quer continuar carregando este nome de cristão, você precisa mudar de vida e honrar este nome e honrar o Mestre Jesus. A escolha que nós temos hoje é parecida com a escolha que Josué colocou diante daquele povo. E a escolha que precisamos tomar é a seguinte: ou mudamos de nome, ou mudamos de vida. Eu costumo dizer que enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos aqui vivos, há esperança para tomarmos uma postura, para fazermos uma escolha e para servirmos e adorarmos aquele que merece ser servido e adorado, que se chama Jesus Cristo. Mas nós pagamos um preço por ser igreja. Não um preço que nos rouba a alegria, não, mas um preço que envolve coragem e ousadia para dizer não. Aquilo a que a gente precisa dizer não.
dizer sim para aquilo que precisa ser dito sim, dizer não ao pecado, dizer não às tentações e dizer sim para Cristo, para Deus e para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Eu queria convidar você nesse instante a orar ao Senhor, a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a simplesmente conversar com Deus, falar com Deus nesse instante. Eu quero te convidar a fazer uma oração que talvez você nunca fez na sua vida. Uma oração que envolve toda a sinceridade do mundo. Uma oração em que nós nos abrimos de verdade, sem meio termos para Deus. Às vezes nós nos acostumamos e tornamos a nossa oração mecanizada. Às vezes a gente chega sempre diante de Deus e fala: eu fiz 3 orações diárias. As 3 orações diárias em que você simplesmente fala: Senhor, abençoe minha família, abençoe minha vida, abençoe minha igreja, abençoe esse almoço, esse jantar, obrigado pela vida, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero te convidar a mudar um pouquinho isso. E quero convidar você a ser sincero, honesto e justo diante do Rei dos Reis e colocar a sua vida por completo diante do altar de Deus nessa noite. Apresentar diante de Deus tudo aquilo que precisa de um toque especial do Espírito Santo, aquilo que precisa ser mudado hoje na sua vida, aquilo que precisa ser transformado hoje na sua vida, coisas que só você e Deus conhece, coisas que só você e Deus sabe, que você tem guardado no seu coração e que ninguém mais sabe, mas que você reconhece que tem errado, que você reconhece que precisa de mudança, que você reconhece que precisa melhorar a partir de hoje. Eu não posso dizer simplesmente isso, mas o Espírito Santo de Deus pode revelar ao seu coração, pode estar incomodando o seu coração e pode dizer hoje: você precisa abandonar isso na sua vida, você precisa tomar uma postura hoje na sua vida, e eu oro a Deus para que essa postura possa ser ao lado de Cristo Jesus, possa ser uma vida comprometida com Cristo Jesus. Meu amado, o grande desafio que Deus tem para você nessa noite é parar de viver uma vida de teoria, é parar de viver uma vida apenas de gogó, de leitura, de boca ou de palavra, mas passar a viver uma vida de prática da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito importante: a leitura e a meditação na palavra de Deus são essenciais para a vida do cristão, mas se você só lê e não pratica, de nada adianta. Se você só medita e não está disposto a colocar em prática na sua vida, você não vai muito longe assim, meu amado. É preciso haver coragem e ousadia para você poder dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter novidades de vida contigo, eu quero ter experiências contigo, Pai. Por isso me ajuda a caminhar contigo. Talvez você não vá sentir coisas mágicas, coisas grandiosas, arrepios tremendos, mas uma coisa eu garanto: o Espírito Santo de Deus estará conosco todos os dias da nossa vida, nos instruindo, falando ao nosso coração, e mesmo quando parecer que Ele está longe, Ele vai estar mais perto do que você imagina, para que você possa pedir a direção dEle e clamar ao nome dEle. Por isso, nessa noite, a você que reconhece isso, que precisa mudar alguma coisa na sua vida, que precisa ter uma transformação em algo na sua vida, você mesmo que já entregou a sua vida a Jesus, mas que reconhece nessa noite: Senhor, eu posso fazer mais, Senhor, eu quero fazer mais, Senhor, eu preciso me comprometer mais contigo. Olha, Jesus, eu preciso realmente assumir um compromisso sério contigo e abandonar algumas coisas na minha vida, porque Deus te chama não para uma vida parcial, mas para uma vida integral, uma entrega total de vida a Ele. É a tua vida sentimental que precisa estar no altar de Deus, é a tua vida estudantil, é a tua vida dentro da igreja, é a tua vida familiar, é a tua vida financeira. Deus quer que você entregue todos os setores da sua vida diante do altar dele e não apenas uma parte dele. Por isso, jovem, é preciso ter uma atitude de coragem. A você, adulto, é preciso ter uma atitude de coragem. A você que reconhece que precisa dessa entrega total a Jesus, ou precisa de um toque especial do Espírito Santo de Deus em alguma área da sua vida, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, e nós queremos orar por você. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Sabe que essa é uma decisão: Senhor, eu quero viver uma vida real contigo, uma vida de leitura de prática, uma vida de oração, compreendendo que o Senhor tem uma missão para a minha vida e que eu
Glória a Deus por essas vidas. Glória a Deus porque você ficou de pé. Glória a Deus porque você entende a importância disso. E glória a Deus porque você assumiu essa postura esta noite. Porque enquanto há vida, há esperança. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Deus, por tudo, Deus, que nós realizamos até aqui, ó Deus. Nós queremos entregar, Deus, cada minuto deste culto que prestamos a Ti, ó Deus, diante do Teu altar, Deus, te entregar, ó Deus, com um cheiro suave e agradável, Deus. Receba a nossa oração, ó Deus. O Senhor, cremos, já tem recebido, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar, ó Pai. Louvado o Espírito Santo, porque Tu tens liberdade em nosso meio, no seio da Tua igreja e diante do Teu povo. Realiza, ó Deus, continua a realizar a Tua grande obra em nosso meio, ó Deus. Ó Deus, há pessoas que precisam de um toque especial Teu, de transformação vida de Ti. Por isso, o Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti, ó Deus. Realiza a Tua transformação nessas vidas, em nome de Jesus. Que jovens, que adultos, que pessoas aqui, ó Senhor Jesus, possam hoje reconhecer aquilo que precisa ser mudado, Deus. Mas não amanhã, é hoje, ó Deus. Ó Deus, que a partir dessa palavra, Deus, vidas possam ter um toque especial do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, e mudarem por completo áreas da sua vida que precisam ser mudadas, renovadas e transformadas. Continua conosco, ó Espírito Santo de Deus, e durante todo o nosso caminhar, toda a nossa trajetória de vida, possamos compreender a nossa missão como Igreja de Cristo. Possamos continuar louvando o Teu santo nome e clamarmos, ó Deus, por sabedoria vinda dos céus, para, Deus, honrarmos o Teu nome, para vivermos uma vida real contigo, ó Deus, e para nos humilharmos diante de Ti e renunciarmos a tudo que não presta nesse mundo e vivermos uma vida de santidade contigo, ó Pai. Obrigado, Deus. Continua a falar aos nossos corações. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque Tu és um Deus real, que nos ama, que se importa conosco, ó Deus. Essa é a oração que fazemos em nome do Teu Filho e amado Jesus. Amém e amém. Deus